Olá, alunos do nono ano, aula de redação com o professor Aldemir. Aula número 4. Estrutura do texto dissertativo, elementos de coesão e de coerência textual. Vamos lá. Coesão textual. Vamos iniciar por esse tema. A coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então aqui está querendo dizer o quê? Que a coesão nada mais é que a correta utilização de conectivos. Conectivos são palavrinhas que você utiliza dentro do seu texto para fazer o quê? Elas garantem a ligação entre as frases, as orações e os períodos do texto. E assim você tem uma organização ali do seu parágrafo, uma organização do seu texto em si. Então esses conectivos ou conectores, tá, são de extrema importância porque eles fazem a questão da coesão dentro do texto. Então você sabendo utilizar muito bem, você consegue ter a coesão textual, tá? Conectivos, né? São palavras ou expressões que interligam as frases, os períodos, as orações, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Então aqui eu tenho, né, palavras que vão interligar essas orações e esses períodos e dando aí, permitindo que vocês consigam, né, passar a ideia do que vocês querem escrever dentro do texto. Certo? Se você empregar os conectivos de forma correta, a mensagem do seu texto ficará mais clara, né, e organizada. Então aqui os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Sem o conectivo eu não consigo ter essa coesão textual, essa ligação entre os períodos, entre os parágrafos, tá? Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem seu texto. Então você tem que saber empregar esses conectivos, né? São vários, né? Dentro do contexto, dentro das atividades que vocês irão fazer lá no plural, tem uma lista de conectivos, tá? Para fazer a coesão do texto. Então vocês podem utilizar dentro do texto que será feito não só nessa atividade como nas demais das outras semanas, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de coesão. Observe a coesão presente no texto a seguir. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então aqui as palavras destacadas, né, o porquê, porém, uma vez, né, tem o papel de ligar as partes do texto. Elas são responsáveis pela coesão do texto. Então aqui elas trazem essa responsabilidade, né? De quê? De organizar esses períodos, essas frases ou orações, né? Para dar o quê? Para dar sentido nesse parágrafo. Então por isso que é importante a utilização dessas palavras, tá? Se vocês observarem, essas palavras aqui são conjunções, né? Então elas servem o quê? Para ligar orações, períodos e assim por diante, ok? Agora vamos dar uma estudada no contexto de coerência textual, ok? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Um texto contraditório, redundante ou cujas ideias iniciadas não são concluídas é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e a eficácia da leitura. Então, para o seu texto ser coerente, é preciso a organização e conhecimento sobre o tema, né?
para conseguir o quê? Concluir as ideias e trazer clareza ao contexto. Então, a coesão, ela trabalha a questão da ligação e organização do texto. É a questão gramatical. Já a coerência, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a questão da mensagem que você quer passar dentro do seu texto. Então, ela trabalha muito a questão o quê? Do conhecimento do transmissor. Quem que é o transmissor? É quem está escrevendo o texto, né? Então, ele tem que ter uma base de conhecimento sobre o tema, né, para ele conseguir passar, né, a sua mensagem, né? E aí o que fala? Um texto contraditório, redundante, cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. É um texto que as pessoas não vão entender. Aí entra a questão da incoerência, né? Quando você não finaliza suas ideias, né? Quando você coloca argumentos fracos, né? Você está sendo aqui incoerente, porque daí as pessoas não entendem qual é a mensagem que você quer passar ou o que você está defendendo dentro da sua argumentação, tá? Exemplos, né? O relatório está pronto, porém estou finalizando até agora. Mas espera aí, como que o relatório está pronto se você está finalizando? Isso é incoerente, né? É processo verbal acabado e inacabado, né? Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Também incoerência aqui, né? Então, a gente tem que sempre observar dentro do texto, por isso que é importante vocês sempre lerem o que vocês escrevem, né? Principalmente, fez o primeiro parágrafo, lê novamente para ver se não tem incoerência ali, se está tudo conectado. Fez o segundo parágrafo, volta, lê o primeiro e o segundo para ver se tem ligação e se não está incoerente o que você está falando ali. E assim por diante. Terminou o texto? Lê tudo novamente para ver se está bem organizado, para não ter risco de ser incoerente ou faltar a coesão também do texto, ok? Fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista a sua abrangência. Vejamos alguns. Aqui eu coloquei 2 fatores, tá? Que de início é importante vocês terem em mente. Primeiro é conhecimento de mundo, né? É o conjunto de conhecimentos que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Então aqui, conhecimento de mundo é extremamente importante. Tudo que você aprende durante a sua vida é importante, né? Todas as informações que você consegue, né, no decorrer da sua vida é importante e uma hora você pode utilizar. E muitas dessas informações ou aprendizados você pode estar inserindo dentro, você pode inserir, né, dentro do seu texto, né, como um argumento, e isso pode facilitar muito. Então a pessoa que não tem conhecimento de mundo, né, ela acaba sendo prejudicada, porque na hora de montar e elaborar um texto vai faltar conteúdo, e isso é muito importante. Conhecimento de mundo, tá? Informatividade. Quanto maior a informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la com certeza desvaloriza o seu texto. Então aqui colocou um exemplo básico, né? O Brasil foi colonizado por Portugal. Isso todo mundo sabe, isso é óbvio. É a mesma coisa que falar que as drogas fazem mal à saúde. Todo mundo sabe isso, né? Então tem que buscar ter conhecimento aprofundado sobre o conteúdo, porque assim você traz essas informações não previsíveis, trazendo o quê? Fazendo com que o seu texto seja mais interessante e rico, né? Porque se você colocar só mensagens óbvias que todo mundo já conhece, não vai ser interessante o seu texto, né? Então há necessidade aí sempre você estar reciclando e buscando novas informações, buscando conhecimento de mundo, ok? Diferença entre coesão e coerência, só para finalizar. Coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Às vezes você vai lá e utiliza todos os elementos de coesão bonitinhos dentro do seu texto. Só que o contexto, o que você falou ali, está incoerente, porque às vezes você não terminou a sua mensagem, não concluiu as suas ideias, tá?
Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais para uma boa produção textual. É lógico, a coesão e a coerência elas caminham juntas, né? São as melhores, são BFFs, né? Elas caminham juntas ali, uma do lado da outra, certo? A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Então a coesão é o trabalho gramática, tá? Tanto a organização ali dos elementos de coesão que ligam os períodos e os parágrafos e assim por diante, né? A utilização, logicamente, de ortografia e tudo isso entra dentro da coesão, né? E eu tenho a questão da coerência, que já vai trabalhar o quê? Né? Trata da articulação externa e mais profunda da mensagem, ou seja, a coerência ela vai trabalhar a parte se você realmente conseguiu passar a sua mensagem, realmente conseguiu concluir as suas ideias e trouxe essas ideias com clareza dentro do contexto que você está apresentando, tá? Então, mas as duas caminham ali juntas, tanto a coesão trabalhando a questão gramatical, quanto a coerência trabalhando a questão do contexto e das ideias, ok? Então é necessário que vocês tenham sempre em mente coesão e coerência dentro do seu texto. E é importante, voltando a falar, que vocês leiam o texto antes de entregar, né? Porque isso, daí você tira a sua ideia se você está trabalhando a coesão e a coerência, ok? Finalizando essa aula, vocês vão fazer as atividades propostas no plural, ok? Atividades sobre coesão textual, então vai ter uma atividade que não é redação lá, certo? Mas que precisa ser feito. E atividades de redação que vocês podem deixar prontas para ser entregue ao retorno das aulas normais, ok? Fiquem bem, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Nós estaremos tirando dúvidas sobre essa aula e sobre a atividade na terça-feira, né, no horário que vocês já têm têm pré-agendado aí, certo? Para a redação. Até lá.